Explorando o fator de enriquecimento, uma ferramenta valiosa para avaliar a significância biológica. Na área da biologia, a análise de conjuntos de genes ou moléculas é uma prática comum para obter insights sobre os processos biológicos e suas relações. No entanto, uma simples lista de genes ou moléculas pode ser difícil de interpretar. É aqui que entra o conceito de fator de enriquecimento, uma ferramenta valiosa que ajuda os pesquisadores a entender a significância biológica de conjuntos de genes e suas associações. O que é o fator de enriquecimento? O fator de enriquecimento é uma medida estatística utilizada para avaliar se um conjunto de genes, proteínas ou moléculas está enriquecido com membros que pertencem a uma determinada categoria funcional ou via biológica, em comparação com um conjunto de referência maior, geralmente composto pelo genoma completo ou por todos os genes expressos no experimento em questão. Em outras palavras, o fator de enriquecimento ajuda a determinar se um conjunto específico de genes está sendo expresso de maneira coordenada e, portanto, tem uma probabilidade maior de estar envolvido em uma função biológica específica. Como o fator de enriquecimento é calculado? O cálculo do fator de enriquecimento envolve uma comparação entre a frequência de genes de interesse, presentes no conjunto estudado, e a frequência esperada desses genes na população de referência. Geralmente, essa comparação é feita utilizando testes estatísticos, como o teste do Q² ou o teste hipergeométrico, para determinar se a diferença entre as frequências é estatisticamente significativa. Interpretação dos resultados. Ao calcular o fator de enriquecimento, os pesquisadores podem obter um valor chamado de p-valor, que indica a probabilidade de obter resultados semelhantes, ou mais extremos, se a hipótese nula, nenhum enriquecimento, fosse verdadeira. Um p-valor baixo indica que o conjunto de genes em estudo está enriquecido com genes da categoria funcional em questão de maneira significativa. Geralmente, um limite de significância, valor alfa, é estabelecido, por exemplo, 0,05, abaixo do qual os resultados são considerados estatisticamente significativos. Aplicações do fator de enriquecimento. O fator de enriquecimento tem uma ampla gama de aplicações em biologia e pesquisa biomédica. Ele é frequentemente utilizado para interpretar resultados de análises de expressão gênica, identificar vias biológicas importantes em experimentos de alta dimensionalidade, como transcriptômica ou proteômica, e entender as associações funcionais entre grupos de genes em estudos de biologia de sistemas. Conclusão. O fator de enriquecimento é uma ferramenta poderosa que permite aos pesquisadores transformar listas de genes ou moléculas em informações biologicamente significativas. Ao calcular o enriquecimento estatístico de um conjunto de genes, os cientistas podem identificar associações funcionais e vias biológicas importantes, facilitando a compreensão dos processos subjacentes aos dados experimentais. A aplicação cuidadosa do fator de enriquecimento oferece insights valiosos